Olá, queridos, bom dia com a graça do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário. Hoje, quinta-feira, exatamente, que bênção, né? Quinta-feira, estamos chegando aqui mais uma vez com uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra de instrução, de sabedoria, de direção de Deus para você. Nós estamos aqui na nossa série Mundo Espiritual. Gente, como nós estamos aprendendo durante essa semana, né? Que bênção! Mundo espiritual. Eu convido você que está aqui pela primeira vez, se você está pela primeira vez, dá uma olhada aqui na aba playlist desta série e acompanha todos os devocionais, certo? Desde segunda-feira nós estamos falando sobre esse tema e eu tenho certeza que muita gente está aprendendo muito durante essa semana aqui, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você que já é inscrito do canal aqui, que nos acompanha todos os dias, e você também que se inscreveu recente. Pastor, me inscrevi recente aqui no canal. Seja bem-vindo, continua conosco porque você vai crescer muito espiritualmente, em nome do Senhor Jesus. Bom, gente, hoje meu tema é o seguinte: armas espirituais de guerra. Armas espirituais de guerra. Quais são as armas espirituais que eu preciso ter para vencer no mundo espiritual as guerras espirituais? É exatamente isso que eu vou falar hoje aqui para você, em nome do Senhor Jesus. Mas como sempre, vamos ler a palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais, olha só, resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Glória a Deus, né? Veja, gente, que o apóstolo está dizendo para a gente tomar toda a armadura de Deus. Eu vejo muita gente aqui na internet falando exatamente sobre esse tema, né? Mundo espiritual, guerra espiritual, armas espirituais, certo? E a grande realidade é que eu encontro na Bíblia várias armas de guerra, como oração, palavra, jejum, algumas coisas que nós até já falamos ontem aqui, certo? No nosso devocional. Mas quando a gente lê, grava isso, quando a gente lê a carta aos Efésios, e é exatamente esse capítulo 6, do versículo 13 até o versículo 18, aqui está a descrição das armas espirituais de guerra. Exatamente. Se você realmente quer estar preparado, equipado como um verdadeiro soldado numa guerra espiritual, aqui está a descrição das armas espirituais para você vencer as guerras no mundo espiritual. Muita coisa que se fala é apenas invenção. Muita coisa que se fala, certo? Muitas vezes não tem fundamento bíblico algum. É por isso que eu sempre gosto de mostrar conforme está escrito na palavra do Senhor. Então hoje eu vou te mostrar, à luz da palavra de Deus, as armas espirituais que eu e você precisa ter para vencer as guerras no mundo espiritual. Então vamos lá. A primeira arma que nós vamos aprender é exatamente essa aqui: cinto da verdade. Cinto da verdade. Veja o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 14. O texto é muito claro. Estais, pois, firmes, cingindo-os os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, que eu vou falar daqui a pouco. Então veja, nós precisamos, eu e você, eu sempre me incluo também, porque eu também estou na guerra espiritual, eu também estou vivendo esse mundo espiritual. Então eu e você precisamos ter o cinto da verdade na nossa vida.
E o que é o cinto da verdade, pastor? Veja que ele está falando que nós precisamos estar cingidos. Exatamente isso. Nós precisamos viver a verdade. É isso que essa arma de guerra no mundo espiritual, certo? Eu e você precisamos ter na nossa vida. Viver. Cinto da verdade significa viver na verdade. Falar a verdade. E é interessante isso porque a Bíblia nos mostra que a única paternidade que o diabo tem é a mentira. Exatamente. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Então veja, mentira não pode haver na sua vida no mundo espiritual, porque senão você vai estar desarmado dessa parte da armadura espiritual na sua vida. Todas as vezes que você permite a mentira entrar na sua vida, você está perdendo no campo de batalha. Você está perdendo parte da armadura espiritual de Deus na sua vida. Então veja, só o fato de você viver na verdade, falar a verdade e praticar a verdade, você já tem uma parte da armadura espiritual de Deus na sua vida. Olha que coisa linda, né? Que palavra poderosa, mas é o que está escrito. A segunda parte da armadura espiritual, pastor, couraça da justiça. Exatamente. Couraça da justiça. Então veja, o texto completo, Efésios 6,14, vou repetir. Estais, pois, firmes, olha só, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, olha só, parte final, e vestida a couraça da justiça. O que era a couraça? Era uma peça do soldado romano, porque quando ele escreve, ele está olhando o soldado romano e começa a descrever o soldado romano no sentido de um guerreiro, de um lutador, certo? No mundo espiritual. Por isso que ele vai pegando parte dessa armadura do soldado romano e colocando dentro de um contexto espiritual. E é exatamente isso que ele descreve. Couraça da justiça. Exatamente. Couraça da justiça. A couraça servia para proteger quais órgãos, pastor? Protegia o coração e protegia os rins. Ele fechava tanto a parte da frente, aqui o peitoral, como a parte do lombo, as costas do soldado. Quando ele diz couraça da justiça, o que significa isso no mundo espiritual? Você viver com retidão. Justiça fala de retidão. Justiça fala de integridade. Integridade vem de inteiro. Está falando de alguém que busca viver uma vida íntegra diante de Deus e diante dos homens. Então veja que não tem mistério, assim, que às vezes as pessoas fazem aqui na internet um mistério sobre armas espirituais. O texto é claro, é preciso viver uma vida de justiça, de integridade, de retidão e de pureza diante de Deus. Se você vive dessa forma, você já está com a segunda parte da armadura espiritual de Deus na sua vida. Já há proteção de Deus no teu coração e na tua vida. O inimigo não vai te atingir porque você já está com a segunda parte da armadura de Deus na sua vida. Terceira parte da armadura, pastor, pés calçados com o evangelho. O texto é claro. Pés calçado com o evangelho. O que significa isso? Vamos primeiro ler o texto. Efésios capítulo 6, versículo 15 diz: e calçados pés na preparação do evangelho da paz. O que significa isso? O que significa pés calçado com o evangelho da paz no contexto do mundo espiritual? Significa pés firmados no evangelho,
pés firmados em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pés firmados, pés que proclamam a paz, pés que vivem firmes, como diz o próprio Senhor Jesus, né? Aquele que pratica a palavra é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Está falando de firmeza, está falando de alguém que trilha o caminho da verdade, que não pega atalho, mas que vive com os pés firmado no Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Exatamente. Se você é uma pessoa que você está firme, procura realmente viver uma vida de integridade, de justiça, de verdade, os teus pés estão firmados em Deus. E o que vai acontecer? O inimigo não terá poder sobre a tua vida, porque você tem firmeza no Evangelho de Jesus. Olha só, olha a importância dessa terceira parte da armadura espiritual. Vamos para a quarta parte? Escudo da fé. Exatamente. Escudo da fé. Olha só como o apóstolo ele dá uma característica especial em relação à fé. A fé, gente, ele diz que é um escudo. É como um escudo. Gente, olha que palavra, né? Efésios capítulo 6, versículo 16 diz assim: tomando sobretudo, olha só, o escudo da fé, veja que eu continuo lendo o texto, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui tem uma observação a mais. Veja que ele fala que o escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno. O que era dardos? Uma espécie de tocha, uma espécie de flecha, uma espécie de lança lançado contra os soldados romanos quando eles iam para a guerra. Aí ele fala que aquele escudo ele chama de fé, e aquele escudo chamado fé apaga esses dardos inflamados do maligno. Tá vendo? Tá vendo como você precisa, escute o que eu estou lhe falando, você precisa desenvolver a sua fé, você precisa ser firme no Evangelho. Quando você é firme, a tua fé cresce em Deus, a tua fé se desenvolve em Deus. É por isso que você tem que manter firmeza na fé. Você está na guerra, pastor, eu estou na guerra, eu estou na prova, eu estou na luta, eu estou sentindo dardos, flechas, eu estou sentindo potestade. Não desista, seja firme. Seja firme, levante o escudo da fé, porque é com esse escudo que você apaga os dardos inflamados do maligno que é lançado contra a sua vida. Olha que palavra poderosa. Olha o que o Senhor está falando hoje aqui com você. Vamos lá para a quinta parte dessa armadura de Deus para você vencer. Para você vencer no mundo espiritual. Veja que eu estou mostrando a luz da palavra do Senhor. Estou te dando as características escrita e descrita pelo apóstolo Paulo, ensinando a igreja, e hoje nós estamos aproveitando e recebendo essa palavra na nossa vida. Então vamos lá, fica comigo, não vai embora do vídeo não. Fica aqui comigo que é para você sair daqui totalmente equipado para vencer no mundo espiritual. Vamos lá, quinta parte da armadura, pastor. Capacete da salvação. Exatamente isso. Olha o que diz o texto. Efésios capítulo 6, versículo 17. Estou colocando na tela para você. Diz assim: tomai também, olha só, o capacete da salvação e a espada do Espírito, glória a Deus, que é, olha só, gente, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, pastor, o que significa capacete da salvação? Porque isso aqui é a quinta parte da armadura, né? Vamos já ver a sexta. Bom, o que significa capacete da salvação? Eu te explico. Significa mente protegida.
mente protegida com a salvação, pensamentos de paz, mente de Cristo na sua vida. O capacete da salvação se refere a uma mente protegida, a uma mente firme, porque o nosso adversário, gente, olha, isso é muito sério, ele lança muita seta na mente das pessoas, ele lança seta, todos os dias, centenas e milhares de setas malignas são lançadas por ele e por seu exército maligno na mente das pessoas. E muita gente, não é pouco não, é muita gente, são setadas por essas setas. E aí, qual é a proteção aqui? Qual é a parte da armadura? Capacete da salvação. Significa isso, mente protegida, uma mente de Cristo. Mau pensamento, quando chega os maus pensamentos, quando chega, sabe, o que você tem que fazer? Você tem que colocar a mão na sua cabeça e repreender e dizer: a minha mente é de Cristo, a minha vida é de Cristo, aleluia, a minha vida pertence ao Senhor. Eu vou fazer o bem, eu vou praticar a justiça, eu vou viver a fé de Cristo Jesus. Eu repreendo toda a seta da minha mente, todo o mal que chegou, todo o mal que se aproximou, todo sentimento de ira, de ódio, de raiva, de intriga, de briga, de dissensão, certo? Eu repreendo da minha vida, de pecado, de prostituição, tudo eu declaro que seja repreendido da minha mente. Aí você começa a trabalhar esse processo de transformação na sua mente, porque não se esqueça, e eu vou repetir novamente, talvez você já escutou falar isso: a mente é o maior campo de batalha na sua vida e no mundo espiritual. Por isso você precisa do capacete da salvação. Sexta e a última parte dessa peça, glória a Deus, né? Dessa armadura para você ficar completo, da cabeça aos seus pés, né? Exatamente isso. Vamos lá, a sexta parte é o seguinte: espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É exatamente o que está escrito em Efésios 6,17, né? Diz o texto: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Aí ele faz questão de falar com muita clareza que é a palavra de Deus. Então você está vendo de forma clara, quais são as armas espirituais de guerra. Você dá uma olhada, a partir do capítulo 6, o versículo 1, ele vai falar sobre mundo espiritual, ele vem falando de mundo espiritual, aí ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, contra os principados, contra as potestades. Aí ele vem descendo o texto, aí ele entra exatamente aonde eu comecei a mostrar para você. Aí ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Se ele estava falando de guerra espiritual, de mundo espiritual, então ele termina o texto mostrando exatamente quais são as armas espirituais de guerra. Portanto, muito cuidado, porque tem muita gente que fala muita coisa e não mostra de fato as armas espirituais de guerra. Portanto, que você nessa hora possa refletir, que você neste momento possa parar para pensar e ver se você está de fato preparado e com todas as partes das armaduras de Deus na sua vida. Você está vivendo a verdade? É uma parte da armadura. Você está realmente com a couraça da justiça? Você tem feito atos de justiça? Você de fato tem vivido uma vida de integridade? Terceira parte, você realmente está com seus pés firmes no Evangelho, pés calçados com o Evangelho da paz? De fato, a sua fé está firme mesmo a sua fé, porque isso faz parte da armadura espiritual. A tua mente que fala de capacete da salvação, a tua mente está firme em Deus, está firme mesmo, porque isso faz parte. E a última, você está vivendo a palavra de Deus, você pratica de fato a palavra de Deus. Se alguma parte da armadura de Deus na sua vida, se alguma parte da armadura de Deus na sua vida, né? Exatamente isso está faltando, eu peço para você, reflita, medite,
e comece a buscar essa parte que está faltando na sua vida, para que você seja uma pessoa completa em Deus, para que o inimigo, quando ele olhar para você, ele não encontre pontos vulneráveis na sua vida, mas ele olhe para você e você esteja completo, da cabeça até os pés. E quando ele vier contra você, você vai contra ele e você vai vencer, porque você está repleto, completo e revestido das armaduras espirituais de Deus na sua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esta é a porção do dia para a sua vida. Eu quero orar com você. Ora com o pastor agora. A oração do Salmo 23. Ore com muita fé. Ore assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça e pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo. Unges a minha cabeça com óleo, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na tua casa hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Assim nós te agradecemos e tomamos posse da tua palavra em nome de Jesus. Diga amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que você possa, em nome do Senhor Jesus, ter as armaduras espirituais de Deus na sua vida por completo, em nome de Jesus. À tarde eu estou de volta aqui no nosso canal Devocional Diário para a Oração da Fé às 18 horas no chat online com todos vocês. Um forte abraço, um dia abençoado em nome de Jesus.